Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo e o recapitular da lição da Escola Sabatina. Nesta oportunidade, nós vamos juntos recapitular a lição de número 8 desse trimestre que está em curso. E o título da lição dessa semana, que vocês certamente estudou, é Cumprindo as Profecias do Antigo Testamento. Esse é o título da lição que nós estudamos. E o verso para memorizar da lição se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso de número 36, ok? Contudo, antes de nós iniciarmos o nosso recapitular da lição e o estudo daquilo que a lição da Escola Sabatina nos trouxe, a fim de que eu e você tenhamos da parte de Deus poder, discernimento, sabedoria, para colocar em prática em nossa vida aquilo que temos aprendido e estudado na Santa Palavra de Deus, eu quero convidar você a uma oração. Após esta oração, eu quero dirigir a você uma pergunta para que você possa pensar e junto comigo possa buscar na Palavra de Deus compreensão sobre aquilo que a lição da Escola Sabatina vem nos ensinando. Nessa semana, de forma excepcional, nós estamos num contexto e num cenário diferente, pois estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro participando de um evangelismo especial, juntamente com a igreja de Santa Cruz, uma igreja muito querida que nos recebeu de forma muito especial e com a qual nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas neste momento, quero convidar você a uma oração. Então, onde quer que você esteja, da forma como você puder, feche seus olhos e busquemos a presença do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, que sobre as alturas dos céus habita, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de neste momento poder mais uma vez abrir a Tua Palavra e nela permitir que a luz do Teu poder irradie sobre nós e que Teu Espírito Santo nos conduza ao conhecimento da Tua Palavra. Queremos conversar um pouco sobre aquilo que a lição da Escola Sabatina nos trouxe e se há alguém que nos ouve neste momento que precisa da Tua cura, da Tua bênção, do Teu poder e da Tua graça, principalmente do Teu perdão, concede-nos estas bênçãos a nós. E fica conosco neste momento, para que onde quer que estejamos, recebemos a Tua presença e a Tua graça, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta importante sobre o tema que nós estamos estudando e eu peço que você, além de curtir este conteúdo, além de se inscrever no canal e compartilhar, você deixe o seu comentário, como fora feito por alguns amigos e irmãos que nos acompanham na semana passada. Nós fizemos uma pergunta e eles então responderam, e nessa ocasião eu quero fazer a você também a mesma pergunta. A Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve entre nós, ele cumpriu por meio do seu ministério todas as profecias que sobre ele eram ditas no Antigo Testamento. Logo, se Jesus cumpriu as profecias preditas pelos profetas do Antigo Testamento, por que razão os líderes religiosos que conheciam essas profecias de forma aprofundada, por que eles então não creram em Jesus? Pense um pouco nessa questão. Quando vamos para a lição dessa semana, o verso para memorizar da lição dessa semana nos traz a seguinte citação: Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Este é o verso para memorizar da lição dessa semana. E através dele, nós notamos que Jesus, ao citar essas palavras, ele enfatiza duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o testemunho que ele estava dando e principalmente o testemunho que era dado por meio das obras que Jesus estava realizando. Note algo interessante. A maneira e a forma como Jesus viveu, o ministério que ele desenvolveu e principalmente as obras que ele realizou atestavam que ele de fato era o Filho de Deus, o enviado por Deus a fim de trazer ao mundo oportunidade e chance de salvação. Logo, as obras, as palavras, as ações que Jesus praticava, todas elas, uma vez tendo sido preditas e principalmente autorizadas por Deus, testificavam que Jesus era de fato o Filho de Deus. A lição vai abordar algo muito interessante. Quando cita João capítulo 1, verso 10, a lição diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando nós nos deparamos com essa realidade
sobre o fato de que Jesus esteve no mundo e o mundo não o conheceu, duas palavras aqui nos chamam a atenção. Primeiro mundo e depois conhecimento ou conhecer. Quando nós vamos no grego, na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, e inclusive esse texto, João capítulo 1, verso 10, nós notamos que aqui a palavra mundo se refere a cosmo, ou seja, a todos os habitantes do mundo. Logo, quando Jesus, ou quando João cita que o mundo não conheceu Jesus, João está deixando claro que as pessoas não conheceram Jesus. Os habitantes do mundo não conheceram a Cristo Jesus quando ele esteve aqui. Ao mesmo tempo, quando nos deparamos com a palavra conhecimento, nós chegamos à palavra gnosko, do grego. E essa palavra tem a ver, ou seu significado está relacionado a saber, conhecer ou reconhecer. Logo, quando você observa a maneira como João descreve o verso de número 10 do capítulo 1, ele está dizendo que o mundo, os habitantes do mundo que estiveram em contato com Jesus, não souberam, não conheceram e não reconheceram Jesus. Logo, a partir desta fala de João, eu e você podemos compreender o seguinte, que embora Jesus estivesse no mundo, as pessoas não tiveram relacionamento com Jesus a ponto de conhecê-lo da maneira como deveriam. E mais do que isso, as pessoas que viveram no tempo de Jesus não tinham conhecimento pleno e aprofundado do Antigo Testamento. Se o conteúdo do Antigo Testamento testificava não somente da vinda, mas principalmente da identidade do ministério de Cristo, ao passo que as pessoas conhecessem o conteúdo do Antigo Testamento, com maior facilidade teriam condições de compreender, identificar e principalmente reconhecer Jesus. Contudo, por outro lado, eles não tinham conhecimento pleno da palavra, não tinham conhecimento pleno das profecias do Antigo Testamento, bem como também não buscaram ter um conhecimento relacional com Jesus. E isso impediu com que eles tivessem a oportunidade de não só se aproveitar dos benefícios da presença de Jesus, mas principalmente conhecê-lo da maneira como deveriam conhecer. Embora o Antigo Testamento e as profecias do Antigo Testamento testificavam de Jesus, embora as palavras e principalmente as obras que Jesus realizava testificavam de quem ele era e de qual era a sua missão, as pessoas não dedicaram tempo, nem tampouco para conhecer as profecias, muito menos para ter relacionamento com Cristo, a ponto de o conhecê-lo de forma real e verdadeira. Contudo, a lição da Escola Sabatina vai adiante e vai falar sobre os sinais, as obras e as maravilhas que Cristo realizou. E isso está diretamente relacionado com aquilo que acabamos de dizer em relação às obras que Jesus realizou. A lição vai dizer assim, no segundo parágrafo da lição de domingo, os sinais e maravilhas por si só não eram provas de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizavam milagres. O objetivo específico era então de apontar Jesus como Messias, de mostrar que ele de fato veio do próprio Deus, o Pai. Então note, Jesus no tempo que esteve aqui, você sabe disso e nós já comentamos sobre isso em outras lições, ele realizou sinais, maravilhas, obras distintas e peculiares que somente Deus poderia realizar. Contudo, as obras que Jesus realizou, por mais maravilhosas que fossem, não eram para que, com base nelas, as pessoas pudessem crer. Pelo contrário, as obras eram evidências de quem Jesus era, a fim de que cada um que tivesse contato com Cristo pudesse crer não somente nos milagres, mas principalmente na palavra que ele proferia. Em outras palavras, na própria palavra de Deus. Então entenda, tudo o que Jesus realizou de milagres, manifestações e maravilhas tinha como objetivo levar o povo a ele, atrair o povo para si e ao mesmo tempo fazê-los crer que Jesus era o Filho de Deus. Isso porque nós já comentamos aqui que milagres por si só, eles não convertem o coração humano. Muitas vezes as pessoas se sentem atraídas pelos benefícios que o milagre pode proporcionar, mas ele em si mesmo não converte corações. Por isso os milagres e as maravilhas que Jesus realizava, assim como outros falsos profetas realizaram, não tinham o objetivo de fazer com que as pessoas crescem em Jesus,
mas sim que entendesse que somente Jesus, sendo Filho de Deus, podia, de fato, estar realizando as obras, os milagres e as manifestações que ele realizara. No final da lição de domingo, no último parágrafo, a lição ainda vai destacar o seguinte: se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuravam qualquer coisa que pudesse usar contra ele o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele tivesse dito que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais, as obras e as maravilhas? Estes eram testemunhos poderosos de quem Jesus é e de onde tinha vindo. Então veja, cada milagre, cada manifestação, cada obra, cada maravilha realizada por Jesus tinha a finalidade de mostrar para aqueles que estavam junto dele quem ele era e qual a finalidade da sua missão, a fim de confirmar a sua identidade. Este era o objetivo dos sinais. Este era. Contudo, a lição vai adiante e vai dizer para mim e para você o seguinte: o papel autoritativo das Escrituras. Quando a lição nos chama a atenção para isso, a ideia é que você compreenda que a própria Escritura testificou de que Jesus era o Filho de Deus. A lição da Escola Sabatina vai dizer assim: o Antigo Testamento ocupa lugar central, não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. A justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio, o que fez e o que fará, se baseia nas Escrituras, neste caso, no Antigo Testamento. Logo, a lição está dizendo para mim e para você que o Antigo Testamento era a base para que o povo do Novo Testamento pudesse ter tido a oportunidade de identificar em Jesus, de fato, o Messias, Filho de Deus. A lição ainda vai adiante, diz assim no primeiro parágrafo, depois da pergunta de número 2. Ao longo dos evangelhos, repetidas vezes Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Não diferente disso, Jesus vai usar, por exemplo, a citação de João que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, mas também são elas, disse Cristo, que testemunham sobre mim. Logo, uma vez tendo o Antigo Testamento, Jesus se apoiou nele, não somente para cumprir as profecias que nele estava escrito, mas principalmente para usar este conteúdo sagrado para testificar de quem ele era e da validade da sua missão. A lição ainda destaca, na última parte, a seguinte citação: e não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Por exemplo, no início de João, lemos as palavras de Filipe e Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Isso está registrado em João capítulo 1, verso 45. Logo, nós vemos que Jesus, mais do que acreditar na validade do Antigo Testamento, utilizou-se do Antigo Testamento como autoridade para validar a sua identidade e o seu ministério. Contudo, já dissemos anteriormente que pelo desconhecimento do Antigo Testamento e principalmente por não crer que Jesus era a manifestação viva daquilo que havia sido predito, aqueles que viveram em seu tempo não o aceitaram como o Messias. A lição vai adiante e agora vai tratar sobre profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, isso na sua primeira parte. A lição vai destacar assim: em discursos com os líderes religiosos sobre sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que ele fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. No entanto, mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhes quem ele era. Entenda um detalhe importante. A lição destaca que, ao decorrer do ministério de Jesus, como já dissemos anteriormente, por vezes ele se utilizou de textos e referências, bem como citações do Antigo Testamento, para validar quem ele era. Isso parece que era algo quase que desnecessário, porque os líderes religiosos conheciam o Antigo Testamento. Mas ao analisar o texto, nós notamos que, embora eles conhecessem o Antigo Testamento, ou parte das profecias que falavam sobre Jesus, ainda assim eles resistiam em acreditar
que aquilo que estava profetizado no Antigo Testamento estava agora se cumprindo na pessoa de Jesus. Essa era a grande dificuldade deles conseguirem entender que as profecias preditas se cumpriam em Jesus. Quem sabe por falta de conhecimento, quem sabe por dureza de coração. Às vezes eu e você erramos nas nossas escolhas e principalmente nas nossas ações movidas pela fé, porque não conhecemos a verdade. Muitas outras vezes erramos por conhecer a verdade, mas não crer nela. Este podia ser o caso dos líderes religiosos do tempo de Jesus. Alguns desconheciam e por não conhecer, não criam. Outros conheciam o conteúdo, as profecias do Antigo Testamento, mas ainda assim não conseguiam acreditar que em Jesus cada uma delas estava se cumprindo. Nesse contexto, é importante eu e você indagar o seguinte: há quem diga que após a cruz o Antigo Testamento tenha sido invalidado. No entanto, após a ressurreição, Jesus se utiliza do Antigo Testamento em Lucas capítulo 24, verso 44 a 49, a fim de revelar quem ele era e principalmente qual era o seu ministério e a sua ação. Note que essa compreensão é importante para mim e para você, porque além da lição dizer que as profecias do Antigo Testamento apontavam todas elas para Jesus, eu e você precisamos compreender ainda mais o que acabamos de dizer. As profecias do Antigo Testamento não somente apontavam para Jesus, mas elas continuam sendo válidas para que eu e você consigamos compreender quem é Jesus. Prova disso que no caminho de Emaús, Jesus se utiliza do Antigo Testamento para explicar para os discípulos, mesmo depois de sua morte e ressurreição, qual era a sua identidade e principalmente a sua missão. Isso mostra para mim e para você hoje que eu e você também precisamos crer na validade contínua e permanente do Antigo Testamento, porque através deles encontramos as profecias e textos que embasam aquilo que nós podemos entender sobre Jesus e principalmente nos dão condições plenas de não somente compreender quem é Jesus, mas entender o que ele fez, o que está fazendo agora e ainda o que fará por mim e por você. A lição vai adiante e na segunda parte deste tema que trata sobre as profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, a lição destaca dois pontos importantes. O primeiro deles diz o seguinte: Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Note, já colocamos essa situação anteriormente, mas agora de forma ainda mais própria. Jesus está se utilizando de uma citação extremamente poderosa para dizer para mim e para você que, assim como os judeus, muitos hoje examinam o Antigo Testamento, porque julgam ter nele o caminho que nos conduz à vida eterna. Mas nós precisamos ler o Antigo Testamento e continuar validando este texto, porque Jesus ratifica que é através deles que nós encontraremos evidências que testificam sobre a pessoa e o ministério de Jesus. Se eu, porventura, ignoro o exame das Escrituras, eu deixo de encontrar nelas as orientações necessárias para a compreensão da fé cristã. E nesse texto se torna algo ainda mais relevante, porque Jesus não está simplesmente dizendo para eu e você, como também os líderes daquela época, ler somente. Ele está me pedindo e pedindo a você que examine o Antigo Testamento para encontrar você mesmo, através do Espírito Santo, evidências claras de que Jesus é o Filho de Deus. A lição vai adiante e ainda destaca a seguinte citação: não há dúvida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como Messias esperado. Então entenda, o Antigo Testamento, não só na época de Cristo, mas hoje também, continua sendo válido. Alguém pode chegar para você e dizer assim: não, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Antigo Testamento, a antiga aliança deixou de existir, deixou de ser válido, deixou de ter importância. Isso não é verdade. A palavra de Deus confirma para mim e para você a necessidade da validade do Antigo para que nós possamos compreender o Novo. Não há como você, por exemplo, compreender o livro de Apocalipse se você não tiver a base do livro de Gênesis. Não há como você compreender as ações realizadas por Jesus no Novo Testamento, bem como as palavras dos profetas em suas inúmeras epístolas, se você não tiver conhecimento
do Antigo Testamento. É isso que a lição está tratando. É isso que Jesus chamou a minha e a sua atenção. Nós temos que examinar as Escrituras, não da maneira como eu e você queremos, mas da maneira como Cristo deixou escrito e predito para que eu e você possamos estudar. Eu e você precisamos, assim como Paulo declarou, considerar todas as Escrituras como sagradas e inspiradas por Deus. Somente assim teremos compreensão plena daquilo que trata sobre Jesus e principalmente daquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Nesse momento, eu chamo a sua atenção para a pergunta que eu fiz no início deste nosso estudo, nesse nosso comentário da lição da Escola Sabatina. Note, se Jesus cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, por que os líderes e o povo do seu tempo não creu nele? A resposta praticamente é muito simples e pode ser direcionada pela seguinte questão: porque não conheciam de fato o Antigo Testamento e não tiveram tempo para conhecer de fato Jesus. Entenda o que eu vou dizer. Quando você analisa o texto bíblico, você logicamente chega à conclusão que no tempo de Jesus haviam mestres da lei. Contudo, a pergunta é: por que eles, conhecendo as Escrituras, não aceitaram Jesus? Essa é a pergunta que acabamos de fazer e a pergunta que fizemos na introdução da lição. Nós temos como paradigma ou como ponto de comparação a nós mesmos. Nós temos hoje à nossa disposição o Antigo Testamento e temos pela fé a oportunidade, através do Espírito, de ter relacionamento com Cristo Jesus. A pergunta que fica é: você tem estudado a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a ponto de você de fato obter evidências e, sobretudo, a fé necessária para crer em Jesus? Você tem buscado tempo oportuno e de qualidade para ter um relacionamento verdadeiro com Cristo? Se você não estuda a Bíblia e não busca se relacionar com Jesus, de fato você terá a mesma atitude dos líderes do povo da época de Jesus. Jesus veio para si, veio para nós, veio para que eu e você tenhamos vida. Mas se eu não tiro tempo para me relacionar com Ele e se eu não tiro tempo para estudar a sua palavra, eu vou descrer da sua identidade e principalmente da sua missão. Uma missão que tem como finalidade me trazer salvação. Então, estudar a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e ter relacionamento com Jesus é primordial para mim e para você. E eu e você precisamos investir tempo de qualidade nesses dois princípios fundamentais da fé cristã. A lição vai terminar falando sobre vocês são daqui de baixo. Essa referência, a lição está usando com base em João capítulo 8, do verso 12 a 30, retirada de um diálogo de Jesus com outras pessoas que questionavam e discutiam com Jesus sobre a sua identidade, sobre a sua missão e principalmente sobre o fato de onde ele havia vindo. A lição vai destacar assim: Jesus disse que aqueles homens que com ele conversavam não conheciam a ele nem o Pai. Isso está registrado em João capítulo 8, verso 19. Eles deveriam conhecer ambos, a Jesus e o Pai, mas enganavam-se a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Jesus inicia um diálogo importante com aqueles que estavam junto dele neste momento de embate com os líderes judeus. E neste contexto descrito pela lição, João capítulo 8, verso 12 até o verso de número 30, eu queria destacar com você uma questão muito importante que se encontra no verso de número 25. No verso de número 25 do capítulo 8, Jesus diz assim: então lhes perguntou, ou melhor, a Bíblia diz assim: então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Note, Jesus usa aqui um termo, princípio, a fim de chamar a atenção do povo não somente para aquilo que estava sendo dito ali, naquele momento específico, mas principalmente por aquilo que está sendo dito desde o princípio, desde Gênesis 1, verso 1. Note, Jesus está dizendo aqui: desde o princípio eu tenho me revelado a vocês, desde o princípio eu tenho me mostrado para vocês, desde o princípio eu tenho dito a vocês que eu sou a palavra, o Logos, o Deus encarnado. Eu sou o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas vocês não acreditam.
Eu chego a pensar que o maior problema, o maior erro, a maior falha, o maior pecado cometido por aqueles que viveram no tempo de Jesus fora um só: não acreditar nas palavras de Jesus. Sendo assim, eles não somente deixaram de ter a oportunidade de receber o Salvador, mas sobretudo também de receber na vida deles os benefícios da presença, do ministério e da obra de Cristo. Hoje não é diferente, e isso me leva a pensar: será que você e eu estamos vivendo a mesma realidade que aquele povo vivia? Estamos tendo dificuldade de crer na palavra de Jesus? Isso é um princípio fundamental. Se ele é a palavra de Deus, se ele é o comunicador da vontade de Deus, eu preciso crer em Jesus. E ainda que aparentemente pareça que eu e você cremos em Cristo, a pergunta que fica no final dessa lição é essa: será que de fato você tem crido na palavra de Jesus? Porque crer é obedecer. Se você diz que crê, mas não obedece, não segue, não vive de acordo com aquilo que Cristo nos pregou, de fato você está dando uma declaração de que você de fato não crê nas palavras de Jesus. Pense nisso, a fim de que o conteúdo estudado nessa lição nos ajude a entender de fato que Jesus é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, as suas palavras são mandamento e as suas ações são exemplo. Se suas palavras são mandamento, eu preciso obedecer. E se os seus atos e ações são exemplo, eu preciso seguir. Que Deus abençoe sua vida de forma especial. Que este conteúdo possa acrescentar ainda mais conhecimento e principalmente discernimento da palavra de Deus. E que por meio dele você possa tomar a decisão de colocar em sua vida de modo prático as lições que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe a sua vida de forma especial. Nós nos encontramos na próxima semana para mais uma vez comentarmos o estudo da lição da Escola Sabatina e nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. Onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor o alcance e que você tenha uma semana de vitória ao lado de Cristo Jesus. Deus o abençoe.